Quero deixar aqui a leitura de Hebreus, da palavra de Deus que está em Hebreus capítulo 2. Fala assim: Cristo, como filho do homem, é superior aos anjos, e o sumo sacerdote idôneo e compassível. Portanto, convém nós atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nós desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentamos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi nós, depois confirmada pelos que a ouviram. Testificando também Deus com eles, por sinais e milagre, e várias maravilhas e dom do Espírito Santo, distribuindo por sua vontade, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém, dizendo que é o homem para que dele lembre, ou o filho do homem para que o viste. Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, que a glória de honra e coroaste e o construíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vamos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convia que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o princípio da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cujo causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez eis-me aqui a mim, aos filhos que Deus me deu. E visto como filhos participa da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas,
para que pela morte aniquilaste o que tinha o império da morte. Isso é o diabo. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão, porque na verdade ele não tornou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convia que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, poder socorrer aos que são tentados. Essa foi a leitura de Hebreus capítulo 2. Em Hebreus capítulo 2, o autor enfatiza a superioridade de Jesus Cristo em relação aos anjos. Ele destaca que Jesus, embora tenha sido feito por um pouco inferior aos anjos, foi coroado de glória e honra por sua morte e ressurreição. O autor também enfatiza a importância da obediência do sofrimento de Jesus, que o tornou perfeito para salvar a humanidade. Ele destaca que Jesus e os que ele santifica são todos filhos de o mesmo Pai, e que Jesus não se envergonha de chamá-lo de irmãos. Esse capítulo nos lembra da importância da salvação trazida por Jesus e da nossa relação com ele. Com irmãos é um convite à gratidão e adoração. Fica esta palavra de Deus que está no capítulo 2 de Hebreus. Que Deus nos abençoe e nos dê entendimento para que nós venhamos entender a palavra de Deus, porque só Deus pode revelar a sua palavra.